Então vamos falar hoje sobre biópsia de lábio. Sejam então todos bem-vindos, viu? Obrigado pela presença, pela companhia de vocês aqui. Bom, primeiro eu diria assim que a biópsia de lábio é um procedimento muito simples de ser executado, mas eu sinto que uma boa parte dos médicos tem muita insegurança, às vezes é uma insegurança mesmo, porque a dificuldade não existe para você fazer uma biópsia de lábio, tá? Então eu acho que por causa também dos preenchedores, né? Por causa das oclusões vasculares que podem acontecer com os preenchedores em região de lábio, então existe essa grande preocupação com a vascularização, justamente porque o lábio ele é muito vascularizado, né? Então existe essa grande preocupação. Mas para você fazer uma biópsia de lábio, ou mesmo uma cirurgia no lábio, a gente às vezes resseca carcinomas espinocelulares, né? Tumores extensos. Eu faço muito a vermelhectomia, que é a remoção do vermelhão do lábio, e justamente porque justamente para tratar a queilite actínica, né? Vou até falar um pouquinho da queilite actínica, acho que é bacana a gente falar sobre isso, porque foi o motivo da minha tese, né? De mestrado. Eu fiz um estudo comparativo entre a cicatriz linear e a cicatriz em W-plastia, que é a cicatriz em zigue-zague no lábio. Depois de fazer a vermelhectomia, depois da remoção total do vermelhão do lábio. E eu estudei 16 pacientes com uma técnica, com a cicatriz linear, e 16 pacientes com a outra técnica da cicatriz em W, toda quebrada, né? E o resultado é que a cicatriz, quando ela é em linha quebrada, é o mesmo princípio da cirurgia do lobo da orelha, que eu faço em linha quebrada, né? A cicatriz fica em Z aqui. Então a cicatriz fica esteticamente melhor, porque aí você vai falar, mas por que uma cicatriz toda em zigue-zague fica melhor que uma cicatriz linear? Porque essa cicatriz linear ou semicircular, ela com a retração cicatricial, porque toda cicatriz ela sofre uma retração, e aí nesse processo de retração cicatricial ocorre um afundamento da cicatriz, então ocorre às vezes um desnível entre a cicatriz está aqui no meio, entre um lado e o outro. E isso pode levar a uma cicatriz chamada em alçapão. Então ocorre um desnível e aí fica esteticamente muito ruim, né? Então a cicatriz linear pode levar a uma cicatriz em alçapão. Já a cicatriz em zigue-zague, ou em linha quebrada, ou em W, ou em Z, por que é que ela deixa esteticamente melhor? Porque essas linhas de retração cicatricial, que elas vão repuxar para baixo, elas se dissipam, porque uma puxa para um lado, outra para cima, outra para baixo, cada um para um lado, e aí elas se neutralizam. Não ocorre uma retração numa só direção, elas se dissipam. Então ocorre que uma neutraliza a outra, e aí você não tem esse desnivelamento, você não tem essa cicatriz em alçapão, entende? Então por isso que a cicatriz em linha quebrada, ela é esteticamente superior, sempre vai ser assim, sempre vai ser melhor, tá bom? E aí, vamos falar aqui então, então as cirurgias em lábio elas são muito tranquilas, tanto para a gente ressecar, por exemplo, um carcinoma espinocelular, que você precisa dar a margem de 1 centímetro, então você pode remover até 1/3 do lábio, para você ver, sem deixar nenhum déficit funcional ou estético. Então é muito tranquilo de operar o lábio, tanto o lábio superior quanto o lábio inferior, apesar desse grande receio, né, por ele ser muito vascularizado. Você realmente se depara no intraoperatório com a artéria orbicular do lábio, isso é muito comum, mas é muito tranquilo. Se você puder desviar da artéria orbicular do lábio, que ela faz esse movimento aqui, se você puder desviar, ótimo. Se você não puder, no intraoperatório, às vezes você secciona essa artéria, ela tem um sangramento exuberante, mas não é assim tão exuberante quanto a artéria temporal superficial, que é muito mais forte, a pressão é muito maior. Então no lábio, claro, às vezes você pode, na ressecção, por exemplo, do espinocelular, que a gente vai fazer uma ressecção em cunha, obviamente que você vai seccionar a artéria orbicular, porque ela está dando a volta, então você vai seccionar. E quando isso acontecer, é muito tranquilo. Você pode clampear a artéria com um Kelly mosquito, curvo, por exemplo, e você pode fazer a cauterização sem nenhum problema, tá? E é importante a gente lembrar que, por que é que a gente pode fazer a eletrocauterização? Você pode amarrar um vaso, mesmo um vaso tão calibroso, ou mesmo a artéria temporal, você pode ligar, você pode cauterizar, você pode amarrar,
E você não pode preencher, né? Qual que é a diferença? Isso é uma coisa interessante de falar. Por que que o preenchedor é tão deletério para esses vasos, né, tão calibrosos, esses vasos arteriais, e uma hemostasia não é tão deletéria? Por que que não tem perigo, doutor, eu queimar lá o vaso, peguei a artéria orbicular, sangrou muito, cauteriza ou amarra. Artéria temporal superficial, mesma coisa. E aí, se você faz um preenchimento nesses dois vasos, é catastrófica a evolução, né? Por que que tem essa diferença? Eu posso cauterizar e não posso preencher. Porque quando você faz um preenchimento, e de forma inadvertida o preenchimento é colocado dentro do vaso, ocorre uma embolização de todos os ramos. Então, esse preenchedor ele vai espalhar para todos os ramos e vai até a microcirculação. Então, ele causa uma isquemia disseminada dessa região. E quando você faz uma hemostasia, você faz uma ligadura ou você faz uma cauterização desse vaso, o que acontece? Você simplesmente vai cauterizar um ramo. Porém, a árvore ela é tão rica que ela vai dar conta do restante. Então, você cauterizar um vaso, isso não vai trazer prejuízo para o paciente, porque todo o restante da microcirculação vai estar preservada. Já no preenchedor, não. Você embolizou o ramo principal, um dos ramos, e esse preenchedor vai espalhar para todos os ramos e vai obstruir toda a microcirculação. E por isso que a consequência é tão deletéria com o preenchedor. Já na hemostasia não, ela é muito tranquila a hemostasia, então você pode ligar. Mas como eu estava falando aqui no lábio, se você se deparar com a artéria orbicular do lábio, pode ficar tranquila. Se você puder desviar do vaso é bom, mas se por acaso o vaso for seccionado, você liga, você queima, cauteriza, faça a hemostasia com a maior tranquilidade, tá? Não tem nenhum problema nesse sentido, não tenha medo. E aí eu acho que o receio, né, dos médicos de fazerem essas biópsias em lábio, eu acho que vem muito dessa questão dos preenchedores, né, desses quadros graves de oclusão arterial, de necrose mesmo, né, são quadros dramáticos, até de preenchedor em região temporal com amaurose. Então, eu acho que por conta disso gera muita insegurança. Mas eu vou dizer para vocês que a biópsia de lábio é extremamente tranquila. É um procedimento extremamente seguro, muito tranquilo, tá? Inclusive a cirurgia no lábio. Então eu falei para vocês de ressecar aqui, fazendo assim uma ressecção em cunha. E nessa ressecção em cunha, a gente resseca todos os planos. A pele, o músculo e a mucosa. A gente corta assim, ó, plect. Tira esse triângulo e depois nós unimos ali o triângulo, né? E tem que fazer toda a sutura por planos. Você vai fechar a mucosa, depois você vai unir a musculatura e por fim você vai fechar aqui o vermelhão do lábio e a pele, né? Então você tem que fechar nesses 3 planos, mas é muito segura essa cirurgia. Então imagina para fazer uma biópsia, né? Mais tranquilo ainda. E aí eu falei por quê? Porque eu fiz a minha tese de mestrado versava justamente sobre a cirurgia no lábio. Então eu gosto muito dessa cirurgia. E nessa vermelhectomia, que é a remoção do vermelhão, quando você tem uma queilite actínica, para você evitar que essa lesão evolua para um SEC, então a gente indica a vermelhectomia, né? E aí eu tirava todo o vermelhão, fazia a técnica com W-plastia, que é a cicatriz em linha quebrada. E esteticamente ficava muito bom, sempre fica muito bom. Assim, tinha casos em que a gente nem conseguia perceber a cicatriz, sabe? Porque o que acontecia? A cicatriz linear, ela ficava muito visível quando o paciente fazia um movimento assim, ó. Quando ele fazia esse movimento, a cicatriz ficava muito visível. Já nessa cicatriz em linha quebrada, quando o paciente fazia esse movimento, também a cicatriz ficava pouco perceptível, ficava muito bom, tá? E aí o vermelhão que a gente fazia, a mucosa, ela avançava para fora e fazia as vezes do vermelhão, entende? Então é por isso que a cirurgia ia muito bem, né? E a gente evitava então que o paciente evoluísse para carcinoma espinocelular. Mas então vamos voltar aqui para a biópsia então do lábio. Como que vai ser isso? A Valquíria falou, o resultado é maravilhoso de vermelhectomia. Isso mesmo, Valquíria. Façam, viu? Quando você faz uma biópsia, o paciente tem uma queilite actínica, mas não é aquela queilite actínica leve, gente. É importante que tenha
vários comemorativos, né? O lábio infiltrado com muita ulceração, a perda do limite do contorno. Esse limite aqui, ó, do contorno do lábio é um fator prognóstico muito importante, né? Para a quelite actínica evoluir para SEC. Quando a cirurgia é feita, não dá nem para imaginar quão bom o resultado. Exatamente isso. Então, quando o paciente tem aquele lábio todo comprometido, cheio de ulceração, infiltração, às vezes tem nódulo, ele tem a perda do limite do contorno, então você faz a biópsia, vai fazer o diagnóstico de quelite e aí você resseca infuso todo vermelhão, tá? É claro que se vier então SEC na biópsia, aí está indicado a fazer a ressecção em cunha, viu? Então vamos lá. Como que a gente vai começar a fazer a antisepsia desse paciente? Então, todo cuidado pré-operatório, eu já falei anteriormente, né? Para você fazer um procedimento no seu paciente, ver se o paciente não tem uma idade muito avançada, se ele não tem muitas comorbidades, né? Se o paciente não tem marca-passo, se o paciente tem uma cardiopatia grave, se ele usa anticoagulantes, né? Ou antiagregantes plaquetários, você precisa suspender antes, uns 2 dias antes, porque senão vai sangrar muito, porque o lábio ele é muito vascularizado. Então, você viu tudo isso, mediu a PA do paciente, ele não está hipertenso. É claro que a PA vai estar um pouco alterada por causa da ansiedade, isso é natural. Então, às vezes a mínima de 9 não te autoriza a fazer a biópsia, né, o procedimento. Agora, se o paciente estiver em crise hipertensiva, aí não, é melhor você encaminhar o paciente para o pronto-socorro para ele ser medicado lá, porque é até arriscado de você fazer um procedimento num paciente na vigência de uma crise hipertensiva, tá? Bom, a antisepsia, como que eu gosto de fazer? Antisepsia, você pode usar, por exemplo, o clorexidine ou o iodo, o povidine, não alcoólico, tá? Você pode usar o não alcoólico, que seria o aquoso, ele é diluído em água. O povidine eu não gosto muito de usar, né? O pessoal gosta de usar muito em região genital, em região de face, assim, eu não gosto muito de usar porque fica tudo marrom. Aí mesmo que você tente limpar, às vezes não sai tudo, fica manchado. E fora que o efeito do clorexidine ele é mais potente. E o clorexidine alcoólico ele é mais eficaz, ele é mais efetivo, ele é mais potente do que o aquoso. Então eu prefiro usar o alcoólico, mas se você ficar insegura de usar, você pode usar o aquoso, tá? Mas ele é mais potente na formulação alcoólica. Fora que o clorexidine, então, ele vai ter um efeito residual maior do que o povidine, tá? Vai durar mais. Geralmente em torno de 2 horas o efeito residual. Por isso eu gosto de usar clorexidine, tá bom? Nas minhas cirurgias. Então, se você ficar um pouco insegura, porque não é legal que o clorexidine alcoólico escorra pela boca do paciente, né? Porque vai arder a mucosa oral. Então, se você tiver essa insegurança, então o segredo é não encharcar muito a gaze, né? Ou se você ficar insegura, você usa então o clorexidine aquoso. Então, você vai fazer toda a antisepsia dessa região aqui, né? Da boca, do nariz, toda a região que vai ficar exposta com o campo cirúrgico, tá bom? Então isso é importante, que você trabalhe essa área que está exposta no campo cirúrgico, ela esteja toda limpa, né, com o antisséptico. Pois bem, como que nós vamos usar o vasoconstritor, o antisséptico, o anestésico, perdão? Como que nós vamos fazer a anestesia? Então nós vamos usar a lidocaína com vasoconstritor. Essa é uma outra grande dúvida, né? Muitos seguidores, alunos perguntam: doutor, eu posso usar vasoconstritor no lábio? Então sempre me perguntam, lábio é uma grande dúvida, nariz, pálpebra e orelha. Essas são as grandes dúvidas. Pode usar vasoconstritor? Pode. Se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, às vezes o cardiologista pede para não usar, se o paciente tem uma arritmia, né? Mas se o paciente não tem contraindicação, é melhor que você use vasoconstritor no lábio. Por quê? Por ser uma área muito vascularizada, vai sangrar bastante na hora de fazer o procedimento. Então eu recomendo que você use a lidocaína 2% com vasoconstritor. E aí a concentração do vasoconstritor, se for naquele frasco de 20 ml, ele vem na concentração de 1 para 200 mil, tá? E os tubetes, aquele que a odontologia usa, a concentração é um pouco maior, é 1 para 50 mil. Eu gosto de usar esse tubete porque a concentração é maior e o efeito vasoconstritor é mais potente, tá bom? Então quando você já fez antisepsia, colocou o campo cirúrgico,
você vai começar a fazer anestesia. Obviamente tudo isso já com a luva estéreo, né, desde o início. E a antisepsia não faça com a luva. Eu vejo muito meus alunos pegarem a luva lá e vai lá e faz antisepsia. Aí o que aconteceu? Contaminou a luva. Use a pinça de PEAN ou um Bacaus. Eu já falei aqui na live de materiais cirúrgicos, tá? Você vai colocar a gaze na pinça de PEAN, vai molhar, vai umedecer com clorexidina, não vai encharcar muito para aquilo não escorrer por tudo. Vai fazer antisepsia. Tá? A anestesia, você vai começar então colocando só o biselzinho, coloca só a pontinha da agulha. Qual agulha? A agulha de insulina, aquela de canhão amarelo, que é a de 45, tá? Por quê? Porque ela vai ser mais delicada, ela vai ficar mais, vai ser mais confortável para o paciente. Então você coloca primeiro o biselzinho, só a pontinha da agulha e vai injetando, faz um botão. Depois você introduz mais a agulha e injeta mais um pouco. Se você introduziu a agulha que ultrapassou ali a pele, aí você precisa, ou a mucosa, você precisa aspirar para ver se você não pegou ali a artéria orbicular, tá bom? Então é importante fazer essa aspiração antes de injetar. E sempre a injeção do anestésico deve ser feita de forma bem lenta, né? E mesmo a introdução da agulha, muito lenta. Então sempre as mãos, eu sempre falo com meus alunos, do curso online, do curso hands-on, mãos de fada, né? Para não introduzir a agulha assim bruscamente e muito menos injetar rapidamente, porque isso distende o tecido e o anestésico ele é ácido, então ele arde. Então imagina você coloca uma agulha assim com muita rapidez, injeta rapidamente, distende o tecido com uma coisa ácida, arde muito, o paciente sente muita dor, é muito desconfortável. Então é importante você se atentar a esses detalhes, porque depois isso vai agregar valor, né, à sua cirurgia. O paciente vai falar, nossa, lá com a doutora eu não senti nem nada, não senti anestesia. Ela, quando eu vi, ela já tinha feito a cirurgia, entendeu? Então evitar a mão pesada, né, apoiar sobre o paciente, porque o paciente sente o peso da nossa mão. Então isso é muito importante, tomar muito cuidado nesse sentido. Bom, depois que você aplicou ali o anestésico, fez o botão, tá tudo ok, você vai aguardar mais ou menos 6 minutos para que o efeito vasoconstritor se estabeleça. Porque eu vejo também muito comum que vocês apliquem anestesia e já comecem a fazer a cirurgia. Então, às vezes até pode acontecer até do anestésico não ter pego muito bem ainda, né? Mas fora isso, a questão de que você usou um anestésico com vasoconstritor e nem deu tempo de fazer o efeito vasoconstritor. Então é como se você nem tivesse usado um anestésico assim, diferenciado. E aí você começa a fazer a cirurgia e aquilo sangra muito, sangra muito. Então, aguarde 6 minutos, converse com o paciente, né? E aguarde, vá acalmando o paciente e depois você faz a sua cirurgia, né? Como que você vai perceber? Claro, você pode contar no relógio o tempo de 6 minutos, ou você vai olhar ali e você vai perceber que houve um empalidecimento do local, fica pálido o local, né, por causa da vasoconstrição. E aí você está autorizado a fazer a cirurgia, tá bom? Ou a biópsia, né, que é o motivo da aula de hoje. E aí como que você vai começar para fazer o seu procedimento? Como essas regiões elas são muito vascularizadas, elas sangram bastante, é interessante que você pegue assim, ó, você pinça o local com seu dedo assim, do mesmo jeito que você faz no nariz, no lobo. E essas áreas muito vascularizadas, você vai operar aqui, ó, você aperta assim, ó, aperta. E tenta operar segurando, comprimindo. Quando você comprime, diminui muito o sangramento. É claro que quando você descomprime, aquilo volta a sangrar. Mas pelo menos enquanto você está operando lá, olha, você está com a mão esquerda comprimindo aqui. Aí você vem com o punch, ó, o punch está aqui, eu vou mostrar depois para vocês. Aí você vem com o punch para fazer aqui, ó, você está trabalhando com a mão direita e aqui comprimindo com a esquerda. Aí você tira o fragmento, mantém aqui comprimindo. Você vem com a tesourinha, tira o fragmento. Às vezes você não precisa nem soltar. Aí você solta um pouquinho, aquilo vai sangrar. Sangrou, você pode fazer hemostasia. Então, às vezes a assistente está na sala, a secretária, né? Então você pode pegar uma pinça de Addison sem dente, vai lá dentro, pega o vasinho e ela encosta na sua pinça Kelly o bisturi elétrico. Ou se não, antes de começar a cirurgia, você pegou uma luva, como eu costumo fazer, tá? Eu peguei ou você pega a sua caneta e põe para esterilizar na autoclave,
Ou eu faço o seguinte, eu pego uma luva estéreo e a minha assistente joga a caneta do bisturi elétrico dentro, aí a caneta vem coberta pela luva, eu abro um furinho na ponta e coloco a ponteira estéreo. Então, a caneta está protegida com a luva estéreo e na ponteira, a ponteira do bisturi elétrico estéreo. Aí eu posso cauterizar diretamente com o eletrocautério, tá bom? Ou, mais prática, você pega com a pinça e a sua assistente encosta para cauterizar, encosta na sua pinça. Pode ser a pinça de Addison, pode ser a pinça Kelly, né? De preferência a curva, tá bom? Enquanto você está ali comprimindo, aquilo não sangra. E aí você já deixou montado o porta-agulhas e você pode ali dar o ponto. Então, tudo você comprimindo, até aqui o nariz ou o lobo também. Então, a compressão ajuda muito na nossa hemostasia, tá bem? Bom, deixa eu falar um pouquinho, já que eu falei da vascularização. Então, o grande temor é essa questão de fazer a hemostasia, de você se deparar com a artéria orbicular. Não tem problema. Se você seccionou a artéria orbicular e ela sangra, ela não vai sangrar tanto quanto a artéria temporal, como eu falei, mas ela vai sangrar. E aí você pode cauterizar sem problema nenhum. E aí é interessante a gente falar um pouquinho da anatomia. Essa artéria orbicular do lábio, ela é ramo da artéria facial, que é ramo da carótida externa, tá bom? Então, a artéria facial é uma artéria principal da face, né? E ela vai dar como ramo aqui a artéria orbicular, né? A labial, a orbicular do lábio, e depois ela sobe para fazer a angular. Por isso que quando você faz um preenchedor, um preenchimento intravascular aqui na artéria angular, por que necrosa o lábio? Porque pega essa a artéria labial também, entende? Porque acaba que espalha o preenchedor, como eu falei aqui no começo da live, tá bom? E aí, qual seria o sentido da incisão do lábio? Como que é a incisão? Qual que é o sentido? Então, vamos ver aqui se eu consigo desviar um pouquinho aqui o... Então, gente, o lábio é assim, né? Então, vamos fazer aqui o desenho do lábio. Assim. E aí o que acontece? O sentido da direção, o sentido da incisão deve ser sempre perpendicular às fibras musculares. Então, as fibras musculares no lábio, ela é assim, ó, ela é transversal às fibras musculares. Porque ele faz esse movimento orbicular do lábio, né? Então ele vai fazer esse movimento aqui, ó. As fibras musculares do lábio fazem assim, tá certo? Então, eles são transversais, as fibras musculares são assim. E como que deve ser então a incisão? Ela deve ser perpendicular à fibra muscular. Então, a biópsia, se ela vai ser feita aqui, imagina que você tem aqui uma ulceração, uma úlcera ou um nódulo aqui. Como que vai ser a biópsia? Ela vai ser nesse sentido aqui, ó. Então, ela vai ser assim, entendeu? Ela vai ser longitudinal, vai ser um corte em pé, não vai ser um corte deitado. Somente na vermelhectomia, obviamente, que a incisão vai ser deitada, porque nós vamos remover todo o vermelhão do lábio. Então é natural que a incisão, a cicatriz, ela vai ficar transversal, ela não vai ficar longitudinal. Eu vou fazer aqui o desenho, que talvez tenha ficado um pouco confuso aqui, porque eu acabei desenhando as fibras musculares, misturou com tudo. Então vamos lá. Então, aqui o lábio. Então o que eu quero dizer é o seguinte, você tem uma lesão aqui, uma ulceração, um nódulo, então você vai fazer a biópsia nesse sentido aqui, ó, longitudinal, para que a cicatriz final fique assim, ó, longitudinal, fique em pé e não deitada. Agora é claro, quando eu faço a vermelhectomia, que eu removo toda essa área aqui do vermelhão do lábio, a cicatriz, obviamente, resultante é uma cicatriz assim, transversal, né? Ou ela vai ser assim, linear, semicircular, linear, que não é que dá melhores resultados estéticos, ou ela vai ser assim. Esse trabalho, a minha tese, ela está publicada nos Anais de Dermatologia. Quem tiver interesse é só dar uma olhada lá, é minha tese de mestrado. A cicatriz
foi assim, ó, em linha quebrada. Eu estudei, eu comparei a linear com a em linha quebrada, tá bom? E aí então, quando você faz a vermelhectomia, é óbvio que você tirou todo o vermelhão, a cicatriz vai ficar assim, deitada, transversal. Mas quando você vai fazer uma biópsia, você vai tirar um carcinoma espinocelular, um tumor, um baso, a sua cicatriz ela tem que ficar no sentido longitudinal, no sentido do código de barras, tá? Bom, então como que vai ser? Se você vai tirar uma lesão, vamos lá, fazer de novo o desenho. A cicatriz ela vai ficar vertical. Vou fazer até mais para cima aqui. Então, gente, a cicatriz tem que ficar assim, ó, vertical. Então, se você vai fazer a incisão aqui, e no lábio superior, mesma coisa, tá bom? E como eu falei para vocês, quando vocês tiram um tumor, um SEC, fez a biópsia antes, confirmou o carcinoma espinocelular do lábio. Você pode ressecar até 1/3 do lábio inferior, sem que isso cause déficit funcional ou estético. E aí você vai fazer uma cirurgia que chama encunha. Então imagina que o tumor está aqui, você vai incisar assim, assim, né, com a margem de mais ou menos 1 centímetro para SEC, e você faz assim. Então você tira encunha. E a cicatriz final vai ficar vertical. Você tirou o tumor e a cicatriz final vai ficar assim. Assim. É que na verdade aqui em cima não é, né, gente? Aqui é gelado superior. Vai ficar desse jeito aqui, ó, a cicatriz. Entende? A sutura vai ficar desse jeito. Então sempre comprimam, né? Outro dia um aluno meu falou aqui, doutor, na hora eu lembrei do senhor, estava lá fazendo uma cirurgia e aquilo começou a sangrar. A primeira coisa que eu fiz foi comprimir até eu me acalmar, né? E é bom você dar esse tempo para você. E quando você comprime, vai comprimir é comprimir mesmo, né? Apertar e manter ali. O que acontece? Já começa a fazer hemostasia, aquilo já começa a diminuir muito o sangramento, né? A não ser que você tenha pego uma artéria temporal que é muito calibrosa, sangramento muito exuberante, aí é difícil de controlar só com compressão. Mas qualquer cirurgia começou a sangrar, comprima que já vai dar uma melhorada. Aguarde ali uns 2-3 minutos, quando você tirar o dedo já melhorou bastante e você vai conseguir fazer a hemostasia com tranquilidade, tá? Com maior tranquilidade, que às vezes aquilo sangra tanto e você, na intenção de coibir, de estancar, de controlar aquele sangramento, dá uma certa angústia, né? Então comprima, mantenha calma, que depois aquilo já melhora muito, com a compressão já melhora bastante. E para fazer esses procedimentos, se você mantiver comprimindo ali, vai te ajudar muito, porque vai sangrar bem menos do que não comprimir, tá? E aí com qual material que você vai fazer a biópsia, né? Como eu falo para vocês, como eu sou cirurgião, eu gosto muito de usar a lâmina 15 mesmo, né? Então eu faço a cirurgia, faço a biópsia, tudo com a lâmina 15. Mas vocês têm muita familiaridade com os punches, né? Eu uso também, ó. Tem punch aqui, eu tenho esses punches aqui, eu acho que para lábio, é claro que depende do tamanho do tumor, obviamente, né? Mas eu acho que um punch 3 vai muito bem. Um punch 3 vai muito bem para você fazer aqui a sua... Aqui, ó. Para você fazer a sua biópsia. Tem vários punches aqui, vários tamanhos, tá? Então, você pode usar esses punches. Esses nossos aqui, eles são de aço, então a gente reesteriliza. E você tem também os punches descartáveis, né? Eles são mais caros, não são muito baratos. Eu acho que custa em torno de R$18 cada punch. Então, aqueles descartáveis que são de plástico. Mas você também pode até colocá-lo na autoclave, viu? Que eles vão bem. Mas agora a gente está usando esses aqui de aço, que também são excelentes, tá bom? Pois bem, então como que você vai fazer? Então você já anestesiou, você vai segurar o lábio com o seu dedo, e aí você vai com o punch numa direção só, né, num sentido só, vai fazendo esse movimento, e aí você vai sentir que ele já ultrapassou, o punch ultrapassou a espessura ali da mucosa, né, da mucosa do lábio. Então, a hora que já ultrapassou, você não continua. Porque se você continua introduzindo punch, depois que já ultrapassou, ali embaixo já está a artéria orbicular. E se você continua, você vai retirar também músculo, um pouco do músculo orbicular. Não que isso seja um grande problema, não vai acontecer nada de grave com o paciente.
Só que se você pega a artéria orbicular, vai sangrar mais, vai ser uma cirurgia mais trabalhosa. Então, eu sempre falo, quando você faz um punch, você vai girando. Você sentiu ultrapassar a resistência da pele, você já para. Não continue, né? Porque lá embaixo você vai ter uma artéria, uma veia, então você pode ter uma iatrogenia. Então não vá muito, sabe, com muita sede ao pote. E o mesmo raciocínio para a lâmina 15. Como que eu faço com a lâmina 15? Eu faço um fuso mesmo, bem pequenininho, né? De 3 milímetros mais ou menos. Faço um fusinho assim, assim, e tiro com uma pinça. Como eu estou segurando aqui o lábio, pinçando, eu já faço a incisão, vou incisando um pouco mais, até que ultrapassa o plano cutâneo mucoso ali, e aí com a própria lâmina às vezes eu tiro assim. Ou aí eu já pego uma pinça e removo. Se você não conseguir, você solta aqui a compressão, vai lá, tira o fragmento, e depois você volta a comprimir para fazer a hemostasia, tá bom? Uma coisa que é interessante você sempre deve coletar um bom fragmento para o patologista, entende? Porque é muito complicado também você mandar uma peça e depois às vezes vem inconclusivo, né, o resultado. Então a gente também precisa colaborar com o patologista em encaminhar um bom fragmento. Porque às vezes eu vejo assim que o pessoal remove um fragmento muito pequenininho e depois também às vezes fica difícil para o patologista. E é interessante que você pegue, por exemplo, se for uma suspeita de neoplasia, de câncer de pele, por exemplo, não o melanoma, obviamente, mas o baso, espino, algum outro, que você pegue um pouco da área sã e um pouco da área comprometida pelo tumor, né? Porque às vezes vocês vão fazer a biópsia bem no meio lá da ulceração, onde está lá tudo ulcerado, friável. Por que que não é tão bom? É claro que você tem que pegar um pouco dessa área, desse tecido, mas pegue um pouquinho também de tecido são, que seria isso aqui, ó. Vamos voltar lá no desenho. Então imagina que você tem aqui a lesão, né? Então pegue um pouco da lesão e um pouco de tecido são aqui, ó. Sabe, essa transição também é importante, porque às vezes a lesão está ulcerada, ela está friável, ela está necrótica. Por que que na verdade o tumor ele necrosa? Por que que ocorre aquela ulceração no tumor? Porque o metabolismo da neoplasia ela é tão intensa, o metabolismo é tão intenso que às vezes aquela região central ela sofre uma isquemia mesmo, né? Então não ocorre uma vascularização adequada do tumor e aquela área que sofre a isquemia, que é a região central, que tem uma hiperatividade, ela necrosa. Então a úlcera nada mais é do que a necrose tumoral, né? Como que eu vou te dizer? Por falta de vascularização, de irrigação mesmo. E aí o que acontece? Aquela área está necrótica, aí você vai lá e biopsia bem ali onde está necrosado, onde está ulcerado, onde está friável, e às vezes também a sua biópsia vem inconclusiva. Então é importante que você ofereça subsídios para o patologista firmar um diagnóstico. Tá bom? Então é sempre bom que você não pegue só aquela área ulcerada, aquela área friável. E a questão de falar da área friável é o seguinte, porque você às vezes os alunos têm muito receio de fazer uma biópsia numa lesão tumoral que está friável, porque é difícil de fazer hemostasia. Então você vai lá, remove um fragmento e aquilo sangra muito, porque o tumor geralmente é muito vascularizado, você remove o fragmento e aquilo sangra muito. E aí na hora de fazer hemostasia também é muito difícil, porque você nem vê, né, aquela lesão vegetante friável se desfazendo, você não sabe nem de onde vem o sangramento, muitas vezes o sangramento é difuso, e aí você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer hemostasia? Não faça. Tem situações em que não há condições de você fazer hemostasia. Então o que você vai fazer? Vai partir para a sutura. Por isso que eu falo que a sutura ela tem um papel hemostático. E aí na hora de fazer essa sutura, você tem que apertar bem o nó, apertar bem a sutura. Porque ela tem esse papel hemostático. Se você deixa essa sutura frouxa, o que vai acontecer? Ela não vai estancar o sangramento. Então é capaz que aquilo fique babando, fique sangrando. Não que isso vai levar uma hemorragia, provavelmente não. Mas é desagradável aquilo ficar sangrando. Então você vai dar um ponto, que eu digo um ponto macho, que é o quê? Você pegar um pouco longe da borda, né? Porque não adianta você também na hora de suturar, você fazer isso aqui, ó. Então você fez a biópsia numa região tumoral que é friável, né? Então tá aqui, friável, você tirou aqui um pedaço, e aí você tá dando o ponto, fazendo a sutura.
E aí você fica pegando aqui, ó, perto do onde está justamente o tumor. Você passa ali a agulha, aquilo rasga, né? Porque aquela lesão é friável. Aí você passa de novo o ponto e rasga. E aí quanto mais você passa a agulha, mais aquilo rasga e vai ficando cada vez pior a situação. Porque aquilo sangra mais e rasga. Então o que você vai fazer? Você vai dar um ponto longe daquele local que está friável e sangrando. Então você vai pegar um pouco longe aqui. E essa distância aqui, você vai pegar no tecido, no local que esteja mais firme o tecido. E vai pegar mais macho, que eu digo assim, pegar mais tecido. Então, mais profundo e um pouco mais distante. Passa a agulha de um lado, passa para o outro. Não adianta pegar só, sabe, aquele ponto bem delicadinho, pega a bordinha de um lado, bordinha do outro. Porque a hora que você der um nó ali, vai rasgar. A própria pele rasga, o próprio tumor rasga e se desfaz. Então você pega bem, que eu digo assim, bastante tecido, tanto na extensão quanto na profundidade, passa para o outro lado e aí dê um nó bem firme. E vários nós, né? 2, 3. O certo são 2 voltas no primeiro nó, uma volta no segundo, uma volta no terceiro. E às vezes eu dou um quarto nó, tá? Às vezes até eu oriento vocês a fazerem uma sutura, um ponto em X. Por que o ponto em X? O ponto em X é um ponto forte, é um ponto resistente, que você deve usar num local de muita tensão. Às vezes você tira, sei lá, no dorso, uma lesão maior, e o dorso é uma região de muita tensão, porque o paciente vai fazer esse movimento. Então, o primeiro movimento dele amarrar o cadarço, o sapato, vai estourar o ponto. Se você não fez um ponto firme, que eu chamo assim, ponto macho. E aí, como que faz, doutor Ed, esse ponto em X? Então aqui, ó, você tem incisão aqui, você entra com a agulha aqui, sai aqui, certo? Então você deu uma volta assim. Aí você entra aqui e sai aqui. Então você deu uma volta, saiu da outra volta. Então entra aqui, sai, entra aqui, sai lá. Aí você fala, ué, mas isso vai virar X como? Você dá uma volta, outra volta. Parece uma sutura contínua que você vai fazendo assim? É isso aí. Só que é uma sutura contínua de 2 voltas. Dá uma volta, 2 voltas. Experimentem fazer isso. Quando vocês derem um nó, isso aqui vai fechar em X. E qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que fica uma sutura hemostática e muito firme. Então, se você estiver diante de uma lesão friável, sangrante, difícil a sutura, você faz o ponto em X. É uma sutura firme e bem hemostática, tá bom? Vamos lá. Ah, tá. E aí então você pode fazer essa biópsia tanto incisional quanto excisional, né? Excisional quando? Que eu recomendo. Então quando for uma suspeita, por exemplo, de melanoma, né? Uma lesão melanocítica, então é melhor, o indicado é você fazer uma biópsia excisional com margem de 2 milímetros, tá? Só não vai fazer a biópsia excisional total, né? Tirar toda a lesão, quando a lesão é muito extensa. Aí você faz a biópsia incisional no local que tenha maior, assim, mais comemorativos, né? Então a área mais pigmentada, a área mais infiltrada, né? A área mais nodular, é ali que você vai fazer a biópsia incisional. Mas se não, você tira toda a lesão numa suspeita de um melanoma. Agora, se for um base, um espino, por exemplo, muita gente fala, doutor, não é melhor tirar de uma vez? Eu vou dizer para vocês porque que eu prefiro, eu sempre que possível, obviamente, né? Eu prefiro fazer a biópsia antes, tá? Eu faço incisional. É claro que se for uma pápula de 5 milímetros, você pode tirar tudo, porque daí se não for nada, já acabou o problema, não tem problema. Por quê? Porque eu não parto já direto para cirurgia curativa, em basos, espinos assim, dessa forma, porque se acontecer do anátomo não vir, não confirmar a suspeita da lesão maligna, vai ficar um pouco complicado, porque o paciente pode questionar a respeito do tamanho, da extensão da cirurgia e do tamanho da cicatriz. Entende? Então, porque como a margem é ampla, né? Bases são 5 milímetros, espino entre 5 e 1 centímetro, então a cicatriz resultante ela é grande. Então, eu prefiro estar embasado no anátomo patológico para partir para uma cirurgia dessa, inclusive para justificar o paciente. Por que eu vou fazer uma cirurgia tão ampla? Então, eu prefiro biopsiar antes, tá bom? Prefiro biopsiar antes. E aí, baseado nisso, então faço só a biópsia, eu prefiro fazer a excisional quando é uma suspeita de melanoma, quando é base espino eu faço a incisional, se é uma lesão grande, se é uma lesão pequena eu posso fazer uma biópsia excisional já,
Mas o que acontece? Eu anoto no meu prontuário que eu simplesmente fiz uma biópsia, eu não fiz o tratamento, não dei margem de 5 milímetros, porque senão recorre naquilo. Às vezes o anátomo vem assim, margens livres, e aí você vai achar que o paciente está tratado, mas a sua conduta ela não foi terapêutica, ela foi diagnóstica, então o paciente não está tratado. Você precisa operar esse paciente, você precisa dar as margens cirúrgicas adequadas, então é super importante. Na residência eu via muito isso. Às vezes o residente pegava um resultado de anátomo e via lá margens livres e aí às vezes queria liberar o paciente. Só que o paciente não estava tratado, porque a conduta não foi terapêutica, foi diagnóstica. Então o paciente não estava tratado. Então é super importante que você anote o que você fez. Se você fez uma biópsia excisional, mas com margem de 1 milímetro, o paciente não está tratado, né? Você precisa tratar. Valquíria fez um comentário aqui, deixa eu ver aqui. Subtipo histológico também é importante para a margem? Não, eu acho que não. Na verdade, a margem de 5 milímetros, Valquíria, para baso, né? E na verdade os americanos eles falam muito de tumores cutâneos malignos não melanoma, né? E aí eles incluem o baso e o espino. Eles dão entre 5 milímetros a 1 centímetro no espino e 5 milímetros no baso. 5 milímetros no baso oferece uma cura de 95% dos pacientes, né? Então, e eles não fazem uma diferenciação entre o subtipo histológico. Agora, é claro que a gente precisa estar bastante atento na hora de fazer as margens, né, de respeitar a margem na extensão, na profundidade, né, especialmente nesses subtipos micronodulares, esclerodermiforme, que são os basos mais agressivos, né, o metatípico também. Então, a gente tem que estar mais atento, tanto na hora da cirurgia, é claro que a atenção é importante em qualquer cirurgia, mas especificamente nesses casos, é importante também depois um segmento mais próximo, né? Porque para diagnosticar uma eventual recidiva de forma precoce, para que o paciente não evolua, especialmente recidiva na área, nessa zona perigosa da face, que é a zona H, que são áreas próximas a fendas embrionárias, por exemplo, cavidade orbitária, fossa nasal, cavidade oral, né? Ouvido. Então, uma recidiva nessas localizações é muito perigoso, porque ela pode invadir por essas estruturas, por essas cavidades, para dentro do crânio, e aí às vezes o caso se torna inoperável. Então por isso que é importante, eu sempre falo isso para vocês, né? Que que a primeira cirurgia, o primeiro tratamento é a grande oportunidade do paciente ficar curado. Então a gente tem que ter esse compromisso de oferecer a cura para o paciente na primeira cirurgia, né? E não partir, por exemplo, numa primeira cirurgia, às vezes para um método paliativo, né? Às vezes fazer um método destrutivo, né? Crio, ou fazer terapia fotodinâmica. Eu indico também os tratamentos, digamos assim, alternativos ou paliativos, mas não em todos os casos. Então eu indico em alguns casos mais precisos, por exemplo, pacientes que não tem condições clínicas de fazer uma cirurgia, porque o tratamento de eleição para câncer de pele é a cirurgia. Então só não vai operar o paciente que não tem condição clínica, e seria o quê? Comorbidade muito grave, paciente muito idoso, né? Aí eu indicaria, caso contrário é cirurgia mesmo. Então é o tratamento ouro, e é a grande oportunidade do paciente ficar curado. Então por isso a gente tem que ficar muito atento às margens que a gente vai dar, né? Então vamos lá. E qual fio que nós vamos usar para fazer a sutura, para a gente fechar essa biópsia? O fio de Catiguá mesmo, né? Que é um fio barato, ele é feito de tripa de carneiro, vai durar 7 dias, depois cai sozinho, você nem precisa ter essa preocupação de remover esses pontos, né? Existe o Catiguá simples, que seria o 4.0 simples, e tem também o Catiguá cromado. A diferença é que o Catiguá cromado ele sofre uma cromação de cromo, né, na verdade, um banho de cromo. E aí qual que é o objetivo? Fazer com que ele tenha maior resistência têncil. Mas eu não percebi, sinceramente, nesses 30 anos de profissão, nunca percebi na prática uma diferença do Catiguá cromado para o Catiguá simples, em termos de resistência e nem de duração. Os dois duram 7 dias e acabam caindo. Ah lá, a Juliana falou. Juliana sempre está aqui, viu? Ah lá, Catiguá, Juliana. Eu prefiro usar Catiguá porque é um fio barato, tá bom? Não tem necessidade de usar um fio de Vicryl, porque o Vicryl é caro. Agora, se você vai fazer uma cirurgia grande, vai ressecar
um tumor grande, o espino, como eu falei, vai fazer uma cirurgia em cunha, é uma cirurgia grande, aí sim use Vicryl, né? Com certeza use Vicryl, tá? Mas se for só uma biópsia, um punch, uma biópsia pequena, Catigull mesmo, Catigull 4-0. Pode ser o cromado, pode ser o 4-0 simples, com uma agulha. Se você conseguir uma agulha traumática, que é aquela agulha triangular, de mais ou menos 2 centímetros, vai ser o ideal. Mas se você não tiver essa agulha, né? Você pode usar a agulha que tiver lá mesmo, que seria a agulha cilíndrica, que o pessoal usa muito na cirurgia geral, e às vezes você não vai encontrar outra, que é a da agulha da plástica. A Érica perguntou, nylon no lábio fica ruim, caso não tenha Catigull? Não fica ruim, Érica, não fica. Se você não tiver, não há um grande problema. Mas não use um fio muito espesso, porque senão fica cutucando, sabe? Então, por exemplo, se eu usar um fio de nylon 3 zeros ali, eu acho ruim. Então, use a partir de 5 zeros seria o ideal. Nylon 5 zeros no lábio. Pode usar. A Juliana falou 3 zeros ou 4 zeros. Eu prefiro 4 zeros de Catigull, Juliana, ele é mais delicado. Para fazer, por exemplo, uma biópsia. Mas se você vai fazer a vermelhectomia, que é ressecar tudo aqui, como eu faço, eu uso o Catigull 3 zeros. Tá? Mas se for só uma biópsia, 1.4 zeros, que é mais fino. E o nylon 5 zeros se for para você fazer uma cirurgia pequena. Né? Se for uma cirurgia maior, tudo, aí você pode usar o nylon 4 zeros. Tá? Até o 4 zeros não é tão ruim, tá bom? Mas o nylon 3 aí já fica ruim. Engraçado que o nylon 3 zeros é ruim que espeta, mas o Catigull 3 zeros já não é tão ruim. Alguém perguntou aqui. E o fio de seda? Pode usar, Raquel, se quiser. Eu não tenho muita experiência com fio de seda. Quem mais usa seda é o pessoal da oftalmologia, né? Não tem problema, pode usar. Ele é um fio confortável, porque quando ficar umedecido pela saliva, ele não vai ficar espetando como o fio de nylon. Pode usar o de seda, tá bom? Não tem problema não. A Grace usa nylon, não tem problema. Os 5 zeros pode usar, mas às vezes eu acho, Grace, que os 5 zeros é muito... Se for uma cirurgia grande, às vezes eu acho muito fino. Mas para biópsia pode usar os 5 zeros, tá? Não tem problema. Então, e depois você vai higienizar, tirar aquele clorexidine do rosto e vai fazer um curativinho. Coloca lá um pedacinho de gaze, um micropor, e o paciente retira o curativo no dia seguinte e lava com água e sabonete. É super importante higienizar, né? Ainda mais a boca, que é uma área contaminada, tem que lavar várias vezes ao dia, manter a boca limpa, né? O João perguntou, e para refazer a musculatura, você usa qual fio em caso de biópsia de plano total? O João está falando de quando você resseca, né? Faz uma cirurgia em cunha, assim, você corta tudo. Aí você vai tirar, nós vamos tirar a pele, nós vamos tirar a mucosa lá dentro e a musculatura. Eu inciso a pele assim, João, e pego a tesoura mesmo de maio, assim, ó, e corto assim, ó, plect, corto tudo, todos os planos. O lábio fica aberto assim, ó. Aí é isso que ele está perguntando. E aí, que fio que você vai usar para suturar, para unir? Você, como esse músculo orbicular é igual na episiotomia, não sei se vocês lembram, né, na obstetrícia lá na faculdade, que tinha que aproximar a musculatura. Claro, você seccionou o músculo orbicular que mantém toda essa anatomia do lábio, né? Então, se você não aproxima esse músculo, ocorre uma desarmonização do lábio, da boca, do sorriso. Então, você precisa unir novamente a musculatura. E aí sim você tem que usar um fio inabsorvível. Porque se você faz a sutura com fio absorvível, o fio pode ser absorvido e a sutura abrir novamente se não deu tempo daquilo cicatrizar totalmente. Então o fio inabsorvível, um nylon, pode ser um nylon 4 zeros. Não pode ser um nylon 5, que é muito fininho, um nylon 4, que é um fio forte, não é tão grosso quanto 3 zeros. Você dá uma passada na musculatura, porque quando você faz essa cirurgia é nítido, você vê o músculo partido aqui, ó, e ele aqui também. E aí você passa no músculo, é bem vermelhinho, parece filé mignon, passa de um lado, passa do outro e une. Aí o lábio fecha, tá? Isso mesmo, Juliana, refazer por planos. Então a gente tem que fechar a mucosa, aí a gente une a musculatura, depois você fecha aqui a mucosa aqui do lábio e depois sutura a pele com nylon 5 zeros, ponto simples mesmo. Exatamente. Aqui, ó, a Aline perguntou, você gosta de fazer micropor cruzado sobre os pontos? Vou te falar, isso é uma boa pergunta. Gente, eu não gosto de fazer microporagem em cima de cicatriz, de incisão. Por quê? Na minha opinião, né, gente? Isso é a experiência de cada um.
eu acho que você colocar micropor, primeiro, o micropor não está estéril, então você já vai colocar sobre uma ferida aberta, você acabou de abrir um material contaminado. Então já não gosto por causa disso. E muitos colegas gostam de deixar o micropor assim, ó, colocam aqui, vai cruzado, né, gente? Vai cruzando, fica tudo cruzadinho assim. E deixa assim uma semana, o tempo que for necessário. Qual que é a minha opinião? O ideal, na minha opinião, é o paciente tirar o curativo, lavar com água e sabonete, higienizar, lavar muito, porque começa a juntar crosta ceremática. E isso pode infectar a cirurgia. Então, todas as minhas cirurgias, exceto enxertos, obviamente, que ficam 5 dias fechados, todas as outras cirurgias eu peço para retirar o curativo e lavar mesmo com água e sabonete. Tá? Então essa microporagem, na minha opinião, acaba que retém secreção ceremática ali e favorece a infecção. Então eu não gosto. Como que eu faço o curativo? Pego um pedacinho de micropor estéreo mesmo, que está ali na mesa cirúrgica, coloco aqui e depois cubro com micropor. Então eu não gosto de colocar o micropor direto em contato com a ferida operatória. No dia seguinte o paciente retira aquele curativo, molhando com água e sabonete, lava bem, por nada, conte comigo, viu? Lava bem com água e sabão todo dia, lava, comeu, se alimentou, lava com água e sabão. E esfrega o local, porque eles têm receio de esfregar, né? Acha que vai abrir a cirurgia, às vezes nem lava, aí volta com aquilo cheio de crosta assim. E aí você tira aquela crosta, embaixo está tudo infectado e às vezes já até fez uma deiscência, né? Isso, se usar, a Juliana perguntou, se usar nylon, em quantos dias eu tiro? Olha, Juliana, se for só um pontinho assim, de uma biópsia, eu tiraria em 10 dias, 7 a 10 dias. Agora, se você fez uma cirurgia mesmo, uma vermelhectomia, ou fez uma cirurgia, uma incisão, eu deixaria no mínimo 12 dias, tá? Eu já recebi vários directs de colegas aqui, de seguidores, alunos, que o paciente apresentou uma deiscência total da cirurgia e quando foi ver, foi uma retirada precoce dos pontos, tá? Aí ele perguntou aqui, então, como na epísio, exatamente, você fecharia por planos, mucosa, músculo e pele? Sim, com fios diferentes, exatamente. Então, por exemplo, lá dentro da mucosa, eu viria com um Vicryl. E aí como que eu faço? Eu daria o ponto lá dentro, gente. Primeiro ponto com Vicryl e vou fazendo uma sutura contínua, vou vindo de lá para cá. Quando eu chegar aqui fora, eu venho até aqui, até na transição cutâneo-mucosa, eu venho aqui. Aí eu vou aproximar o músculo. Vou pegar lá um fio de nylon, 4 zeros, passo a agulha para lá, passo a agulha para cá. Pego o músculo lá, pego o músculo aqui, aproximo. Quando eu aproximo o músculo, já a ferida já dá uma boa aproximada, praticamente fecha. E depois eu venho e dou ponto aqui com nylon, pontinho simples de nylon 5 zeros, tá bom? Ela perguntou sobre a loboplastia, pode deixar pontos 21 dias? 21 dias acho demais para lobo. Aqui eu acho que 12 a 15 dias já seriam suficientes, tá bom? Acho que já seria suficiente. É isso, gente. Então acho que a biópsia de lábio, a gente acabou falando de cirurgia de lábio, acho que foi bem bacana, né? Então eu queria agradecer aqui a presença de vocês, que vocês estão, olha, uma presença muito grande de médicos aqui, fico muito feliz. Vocês podem contar comigo, mandem direct com dúvidas, sugestões de lives e que contem sempre comigo, tá bom? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.